Então, bom dia a todos. Gostaria de agradecer aí a presença da professora Donizete, professora Miriam, umas figuras importantíssimas para a Escola de Enfermagem, e é uma honra ter elas aqui nessa banca do Vitor Gabriel, e agradecer também por elas terem topado participar da banca. E a gente começa agora, então, às 9h34 da manhã, a banca do Vitor, e que vai falar sobre um trabalho que tem um tema relacionado a uma reflexão, né, sobre a teoria de Oren e a relação dela com o cuidado à saúde do homem, especificamente até mais direcionada ao SUS. E, Vitor, você pode fazer o teste aí, quando você quiser, da apresentação, para a gente ver como que ficou. Os slides da apresentação do seu TCC. Teoria do déficit do autocuidado de Oren e sua aplicabilidade nos cuidados de enfermagem na saúde do homem. Então, vamos compor essa banca: professora doutora Donizete, professora doutora Miriam e eu como presidente. Então, Vitor, você pode começar e ficar à vontade aproveitando o seu tempo, e depois no final vai ter arguição e perguntas da banca, e logo em seguida a gente vai se reunir para poder montar o parecer final. Então, bom dia, muito obrigado, pode ficar à vontade. Bom dia, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Jorge, por ser meu orientador nesse trabalho. Bom, eu me chamo Vitor, eu vou apresentar meu TCC que tem como título Teoria do déficit de autocuidado de Oren e sua aplicabilidade nos cuidados de enfermagem na saúde do homem. E o orientador é o professor Dr. Jorge Luiz Lima. Bom, para começar esse trabalho, primeiro a gente tem que contextualizar a saúde do homem no Brasil. E o contexto da saúde do homem é muito precária, porque esse homem ele não está inserido no serviço de saúde. Ele, na verdade, tem uma tendência a se afastar do serviço de saúde, e quando ele entra no serviço de saúde, ele já entra numa condição muito prejudicada. Então, ele não passa pela atenção primária, que é a porta de entrada do SUS, e isso faz com que a saúde dele fique afastada das ações de promoção e prevenção. Então, em 2009, foi estabelecida a Política Nacional de Atenção e Integração do Homem para tentar mudar um pouco essa situação, porque isso estava gerando altos índices de mortalidade nessa população. E na política, ela fala que o homem necessariamente tem que ir para a atenção primária, e quando a gente pensa em atenção primária, a gente pensa também na atuação da enfermagem. E para a gente conseguir melhorar a atuação da enfermagem, a gente tem que visar o lado científico da nossa assistência, porque assim a gente sistematiza a atenção e dá uma atenção integral para esse homem. E na sistematização a gente utiliza as nossas teorias. E uma das teorias que existem é a teoria de Oren, que é a teoria geral de enfermagem, e que é uma das teorias muito famosas sobre autocuidado. Bom, o objeto do meu estudo foi estudar de enfermagem no autocuidado da população masculina, e a pergunta que norteou o trabalho foi como aplicar a teoria no cuidado na saúde do homem. Os objetivos, começando pelo objetivo geral, foi levantar os conteúdos sobre a saúde do homem e sua relação com a aplicabilidade da teoria de Oren. E os objetivos específicos são 3, porque mais para frente vou mostrar que os resultados e a discussão foram divididos em 3 artigos. Então, o primeiro foi buscar uma relação entre a teoria de Oren e a produção científica voltada para a população masculina. O segundo foi refletir sobre o autocuidado utilizando as concepções de Oren no cuidado da saúde masculina. E o terceiro foi refletir como essa política é implementada no SUS à luz da teoria. A justificativa para esse trabalho foi que existe uma crença de que homens eles não precisam de assistência, então eles são tidos como super-homens, como pessoas que não são acometidas por doenças, não são acometidas por agravos, e isso gera um ambiente de vulnerabilidade, né, que faz as taxas de mortalidade aumentarem disparadamente nessa população. Bom, na minha revisão de literatura, eu utilizei da política, que é o que vai basicamente nortear os cuidados nessa população. O conceito de integralidade, que ele tem várias facetas, mas ele é muito importante quando a gente pensa em assistência. A teoria em si, né, para trazer essa parte científica da enfermagem para a história. A humanização, que é o que preconiza a política, né, como deve ser. E a promoção da saúde, que é um dos fatores mais importantes para as ações de assistência da população. A metodologia do TCE, então, trata-se de um estudo teórico reflexivo, o qual apresenta 3 artigos, né, que são a discussão dos resultados desse TCC.
Um deles é revisão integrativa de literatura e os outros dois são estudos reflexivos. Então, para abordar os temas de autocuidado, da teoria, saúde do homem e o estudo da enfermagem, 3 pesquisas foram feitas. Bom, aqui eu explicito o que cada artigo tem como objetivo, né? Então, o primeiro artigo busca relacionar a produção científica sobre a saúde do homem à teoria. O segundo artigo é uma reflexão acerca das concepções da teoria com a saúde do homem. E o terceiro é uma reflexão sobre a política no SUS e essa relação com a teoria. Então, o primeiro artigo tem o título de Produção Científica sobre a Saúde do Homem e sua relação com a teoria, de Dorothea Oren. Bom, como introdução, é importante a gente ressaltar e frisar bastante que a enfermagem também é produtor de conhecimento científico. Mas quando a gente olha no aspecto da saúde masculina, não é que não existe muito pouco sobre essa saúde masculina. Então, a gente tem que, de novo, voltar para a nossa área científica e a gente volta para as teorias, porque elas são responsáveis por nortear o nosso cuidado. E quando a gente olha as teorias e olha para a teoria da Dorothea Oren, ela tem um potencial muito grande de mudança a longo prazo. E quando a gente olha para as demandas da população masculina no que tange a mudar comportamento, ela se encaixa perfeitamente. Então, esse artigo objetivo é buscar a relação entre a teoria de Oren e a produção científica voltada para a população masculina. Bom, esse artigo tem como metodologia uma revisão integrativa. A pergunta norteadora, como se relaciona a produção científica na saúde do homem com a teoria da Dorothea Oren, seguindo os preceitos da revisão integrativa, né? Foi feita essa pergunta. E a revisão foi feita na base de dados Biblioteca Virtual da Saúde, que inclui a Biblioteca Eletrônica Online Científica, a Cielo, a Lilacs, a BDenf, a Medline, a Cumed, a Coleciona SUS e a IBEX. Como a pesquisa foi feita em 3 etapas, foram utilizados 3 duplas de descritores. Então, para a primeira pesquisa, a gente utilizou saúde do homem e autocuidado. Para a segunda pesquisa, a gente utilizou cuidados de enfermagem e saúde do homem. E na terceira, a gente utilizou teoria de enfermagem e autocuidado. As três pesquisas foram, as 3 duplas de descritores foram conectados pelo conector booleano AND. Então, essas 3 pesquisas foram feitas por quê? Porque além de contemplar esse artigo aqui, eles vão contemplar os outros 2 artigos. Então, é por isso que as 3 pesquisas foram feitas. Os critérios de inclusão foram ser texto completo. Aí, na primeira pesquisa, ter como assunto principal autocuidado e saúde do homem. Na segunda pesquisa, ter como assunto principal cuidado de enfermagem e saúde do homem. E na terceira, teoria de enfermagem e autocuidado. No que tange ao período desses artigos procurados, a primeira e a terceira foram procuradas nos últimos 5 anos. Somente a segunda, que trata dos cuidados de enfermagem, foram a partir de 2009 a 2022, porque nesse período a gente queria incluir os artigos que falassem desde o começo da implementação da política até os dias de hoje. E, posteriormente, foi realizada uma busca livre para ampliação dos alicerces teóricos dos artigos. Esse aqui é o fluxograma de identificação, seleção e inclusão dos artigos. Então, foram 45 artigos achados no total. O número total de artigos não bate com o número lá de cima, porque muitos artigos estavam em diferentes plataformas. Então, no total foram 45 artigos, tinham somente 2 duplicados, e após a remoção desses 2, sobraram 43. Após a aplicação dos critérios de inclusão e visto artigos que foram da temática, sobraram 23, e os artigos que finalmente foram incluídos após uma leitura foram 11. Essa já é a segunda pesquisa. O número de artigos é a mesma coisa. A única diferença em relação à metodologia da outra foi o período, né? Então aqui é de 2009 a 2022. Foram 47 artigos, nenhum duplicados. Após a utilização dos critérios de inclusão, sobraram 14. E após a leitura, sobraram 5. Essa é a terceira pesquisa, voltando ao período de 2017 e 2022. Foram 407 artigos, 20 eram duplicados. Então, após a remoção, sobraram 387. Após a aplicação dos critérios, sobraram 34. Após a leitura, sobraram 7. Bom, para os resultados, foi criada uma tabela, contemplando também a 4ª etapa, né, da revisão integrativa. E nessa tabela está discriminado
bases eletrônicas, o título, autores e o ano, o objetivo e o método do artigo encontrado e os resultados e a conclusão. Então, ressaltando aqui na primeira pesquisa, resultou em 11 artigos, a segunda pesquisa resultou em 5 e a terceira resultou em 7. Aqui está a tabela da primeira pesquisa. Então, notem que aquela questão sobre estar em mais de uma base de dados, mais uma base eletrônica, está ali. Então, a maioria está em Lilacs e Bdenf. E o título, o autores, o ano, o objetivo e método, resultados e conclusão. Então, são todos assim. Esse é relativo à primeira pesquisa, né? Esse aqui é relativo à segunda pesquisa. Mesma coisa, os mesmos critérios, os mesmos discriminadores. Esse é relativo à terceira pesquisa. E, bom, vamos passar para a discussão do artigo. Então, a primeira coisa que tem que ser falada é a finalidade da ciência. Então, a gente tem que entender que a ciência ela percebe e entende os fenômenos que acontecem. E por que é importante a gente ressaltar isso? Porque quando a gente passa a ter um olhar para o que acontece na população masculina, a gente tem que utilizar a ciência para ter o alicerce teórico suficiente para a gente conseguir atuar da melhor forma possível. Então, a maioria dos estudos eles têm um caráter qualitativo, o que demonstra que o interesse sobre o porquê e as razões do que o homem não está inserido nesse serviço de saúde está sendo ressaltada. Então, a partir do levantamento, né, teórico, a gente percebe que o ser do gênero masculino se afasta do serviço de saúde, por N razões, seja por achar que não precisa, seja por ele achar que o serviço de saúde não foi feito para atender as demandas masculinas, seja por falta de compatibilidade de horário, seja por falta de conhecimento. Então, tem vários fatores que fazem com que esse ser se afaste do serviço de saúde. Então, é nesse momento que a gente se volta de novo para a nossa teoria. Então, é importante ressaltar que Oren ela cria uma corrente muito importante para a assistência de enfermagem, porque ela vai dar autonomia para esse paciente conseguir agir da forma com que ele acha melhor. E nós estamos ali para assistir a esse paciente. Então, quando a gente volta para a relação entre a teoria e o conhecimento científico, é muito importante a gente produzir conhecimento científico baseado nessa teoria, porque é dessa forma com que a gente vai ver a melhor forma de implementar essa teoria. E, consequentemente, a gente vai ter uma forma melhor e mais otimizada de aplicação da nossa assistência. Então, as considerações finais é que a teoria é importante para essa assistência integral, humanizada, que a política prega. Produzir conhecimento é importante para a gente otimizar a forma com que a teoria vai ser aplicada. E é importante ressaltar também que a teoria ela é completa. Então, ela aborda o como, o quando e o onde a gente vai fazer nossas ações para cuidar do indivíduo. Então, passando para o segundo artigo, que tem como título Concepções da Teoria de Oren, sua aplicabilidade nos cuidados de enfermagem na saúde do homem. A introdução a gente tem que partir do pressuposto que é necessário uma mudança na saúde do homem. Quando a gente olha os índices, olha os números, percebe-se que os homens eles são mais acometidos por doenças no trato digestivo, cânceres, álcool e drogas, violência. Então, é necessário uma mudança para essa população. E como a gente vai fazer isso? A partir da nossa assistência, baseada nas teorias. E a teoria de Oren, ela é uma teoria que abrange uma forma da gente fazer assistência de forma integral. Por quê? Ela apresenta 3 concepções. Então, a primeira teoria, dentro dessa teoria maior, é chamada de teoria do autocuidado. A segunda é a teoria do déficit de autocuidado. E a terceira é a teoria do sistema de enfermagem. Então, a partir desse pressuposto, a necessidade de refletir sobre como a enfermagem, por meio das suas teorias, pode proporcionar um atendimento integral e de melhor qualidade. Então, esse artigo tem como objetivo discutir o autocuidado, utilizando essas 3 teorias da Oren, nos cuidados de enfermagem na saúde do homem. Partindo do material e método, esse artigo é uma reflexão que compõe o trabalho de TCC, apresentado na Universidade Federal Fluminense em 2022, com o título de Teoria do Déficit de Autocuidado de Oren e sua aplicabilidade no estudar de enfermagens na saúde do homem. Como alicerce teórico, foram utilizadas buscas explicadas nesse primeiro artigo e alguns livros conceituais básicos de teoria de enfermagem. Bom,
Então, agora a gente vai passar para a teoria, explicar o que exatamente é essa teoria de Oren. Então, a Oren, ela parte do pressuposto que o ser consegue se cuidar se ele tiver certas condições para tal condição. Então, na teoria de autocuidado, que é a primeira teoria, ela cria dois conceitos que explicitam isso, que é a ação de autocuidado e a demanda terapêutica. Ou seja, a demanda terapêutica é o cuidado que aquele paciente necessita, e a ação de autocuidado é a ação que ele vai fazer para suprir essa demanda. Então, quando existe uma relação em que as ações são suficientes para suprir essa demanda, o paciente consegue produzir seu autocuidado de forma independente. Agora, quando a demanda for maior do que a ação, ele está em déficit de autocuidado. E aí que parte o pressuposto da segunda teoria, que é a teoria do déficit de autocuidado. Quando essa demanda for maior, e essa demanda pode ser maior por N razões, seja por idade, por sexo, por conhecimento, por falta de recurso, por falta de acessibilidade de serviço, por falta de acessibilidade a profissionais que fazem esse link entre o conhecimento científico e o paciente, ele está em déficit de autocuidado. E a enfermagem atua a partir dos sistemas de enfermagem, que são 3. O primeiro é um sistema totalmente compensatório, onde a enfermagem vai fazer pela pessoa. Então, a melhor forma de pensar nisso é num paciente que está acamado, ele não pode, por exemplo, tomar um banho sozinho, então a gente vai ter que dar um banho nele, ele não pode fazer a higienização bucal sozinho, então a gente vai fazer essa higienização bucal dele. O segundo é o parcialmente compensatório, onde o paciente consegue fazer as ações, mas necessita da nossa assistência. Então, por exemplo, seguindo o mesmo exemplo desse paciente, ele consegue tomar banho, mas ele necessita da nossa assistência ali, ajudando nessa hora do banho. E o terceiro é o apoio à educação, que é nada mais do que a gente oferecer nosso conhecimento, mas não necessariamente a gente faz pela pessoa, pelo paciente. Então a gente ensina e a pessoa faz por si só. Então, também pensando nesse mesmo paciente, a gente vai explicar como a pessoa deve tomar banho, deve limpar um ferimento, e ela vai fazer por si só. Então, voltando para a saúde do homem, os homens, eles protelam muito em acessar ao serviço de saúde. Então, quando eles buscam essa assistência, eles já estão numa condição muito prejudicada da doença ou do agravo. Então, é mais custoso não só para o Estado, que é uma vertente que tem que ser olhada também, mas também para ele. Então, ele fica mais tempo no hospital, por exemplo, internado, fica mais tempo naquele sofrimento mental, naquela angústia, porque o homem entende que quando ele necessita do serviço de saúde, ele está numa situação de vulnerabilidade, somado ao fato de que ele se enxerga por uma cultura de que ele é o provedor, então se ele não estiver ali, a família dele vai estar desamparada, não vai ter aquele apoio que ela necessita. Então, fazer com que esse homem entenda que ele precisa necessariamente ir para o serviço de saúde, principalmente a atenção primária, para promover e prevenir certas situações, é muito importante. E a teoria, ela é importante para fazer isso, porque quando a gente ensina autocuidado para a pessoa, ela tende a mudar na cabeça dela a situação de cuidar da própria saúde. Um dos artigos que foi levantado foi que essa teoria foi aplicada numa unidade prisional e as pessoas privadas de liberdade dessa unidade verificou-se uma evolução no autocuidado. Então, quer dizer que eles estavam paulatinamente mudando essa noção de que eles não tinham que se cuidar para a noção de que eles tinham que se cuidar. Então, quando você começa a fazer essas mudanças básicas, você está promovendo a saúde dessa pessoa e prevenindo ao mesmo tempo, porque ele vai começar a ter hábitos melhores, vai começar a se alimentar melhor, vai começar a fazer exercício melhor, vai começar a ter escolhas em relação principalmente a álcool e drogas melhor. Então, não vou utilizar tal coisa, vou utilizar menos. O senso de preservação fica muito mais exacerbado. Então, a enfermagem, o seu conhecimento teórico e prático, ela necessita lançar mão desses saberes na forma de atuar para que a saúde do homem se torne melhor e os cuidados de enfermagem nessa população se tornem melhores. Então, as considerações finais desse artigo é que esse paradigma cultural, se nada for feito, ele tende a continuar e principalmente a piorar. E a gente precisa utilizar métodos que promovam e previnam a saúde dessa população, porque dessa forma a gente vai conseguir melhorar os índices que existem hoje. E partindo para o terceiro artigo, e o último artigo,
Ele tem como título a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, aplicada no SUS e sua relação com a teoria. Então, essa política é um marco no combate aos altos índices de mortalidade dessa população, porque foi visto que foi feito um estudo em 2009, né, naquela época, e essa situação se perpetua até hoje, que os homens eles têm 6 anos de vida a menos do que a mulher, que é uma população comparativa. Ou seja, os homens eles morrem mais cedo. E a população que é mais acometida por isso é a população entre 20 e 59 anos, que é a população de jovens adultos até adultos. Então, a política ela veio para tentar sanar esses problemas e somar a tentar solucionar os desafios que existem nessa população. O objetivo da política é de promover ações que possam contribuir para a compreensão da realidade masculina, fazendo com que a nossa assistência fique mais encaixada para eles. Né? Então, esse artigo tem como objetivo refletir a teoria de Oren e sua relação com a política, no que tange ao âmbito do SUS. Né? Então, esse artigo ele é uma reflexão que compõe também o TCC, que é apresentado na Universidade Federal Fluminense 2022, com o título de Teoria do Déficit de Autocuidado, de Oren e sua aplicabilidade nos cuidados de enfermagem da saúde do homem. E para alicerce teórico também foram usadas buscas nas bases eletrônicas descritas no primeiro artigo e também livros conceituais básicos sobre a teoria. Então, a política ela surge como uma forma de reorientar o sistema. Qual é o sistema? O sistema de saúde. Por quê? Porque em 2009 não existia uma forma de acolher a demanda do homem. E isso, infelizmente, se perpetua até hoje. Por quê? Porque existe várias barreiras para a implementação da política. Uma dessas barreiras é a não participação do homem, não só usufruindo dos serviços, mas também construindo vínculos e co-participando da gestão dessas unidades. Então, é necessário que o homem seja ouvido para como construir um ambiente que seja propício para que ele participe e para que ele tenha acesso a isso. Uma das outras barreiras que essa política encontra é a formação dos enfermeiros. Então, quando a gente olha para a formação dos enfermeiros, não existe disciplinas específicas para a saúde do homem. Então, a gente tem disciplinas específicas para a saúde da mulher, para a saúde da criança, para a saúde do idoso, mas não existe específicas para a saúde do homem. Então, o que faz que a gente forme enfermeiros que não estejam, digamos, inseridos na realidade dessa população. Isso dificulta a construção de vínculos e isso tende a afastar eles, porque eles sentem que eles não são parte integrante daquela construção. Então, essa figura, ela mostra que quando a gente promove a saúde, a gente faz uma assistência integral, uma assistência humanizada, a gente está seguindo os preceitos da política. E a forma que a gente faz isso é a teoria, que é o alicerce da nossa assistência. Então, para concluir esse artigo, a política não é aplicada da forma com que é preconizada. Isso gera um agravo na saúde dessa população. E é necessário que a política seja revisada periodicamente. Por quê? A mudança no comportamento da população masculina é uma coisa que vai ser a longo prazo. Então, se a população masculina muda, e mudou, não só perfil demográfico, mas também a noção de a cultura ao entorno dessa população, por acesso maior à informação, o advento da internet, a cultura no geral da população humana mudou. Então essa política ela precisa ser revista para que ela seja atualizada para as ações que lá preconizam sejam melhores para essa população no momento atual. Ela até foi atualizada recentemente, eu acho que mas foi uma questão mais na parte de urogenital, não abrange a política como um todo. E acho que em 2017 foi postos eixos temáticos nessa política para que a gente tivesse umas ações mais limitadas, mais delimitadas nesses jeitos, né? Então, salientando e ressaltando que é importante a participação do homem na coparticipação e na criação de vínculos. Então, para concluir o TCC, quando a gente aplica os conhecimentos estabelecidos por Oren, o nível de assistência ele é otimizado, e isso faz com que a gente tenha uma assistência integral, uma assistência humanizada,
que é o que preconiza a política. Então, quando a gente cria linhas de cuidados baseadas na teoria, percebe-se justamente a humanização, a equidade, a promoção, a integralidade, a prevenção de agravos e doenças. E o SUS, por ser um sistema que atende todas as demandas que o paciente necessita e deseja, a gente precisa também, como enfermagem, estar sempre se atualizando e melhorando essa assistência. Então, essas foram algumas referências que eu usei. E obrigado. Queria agradecer principalmente ao meu orientador, que eu sei que foi complicado, mas no final deu tudo certo. E apesar de meus amigos não estarem aqui porque eu pedi para não estar, agradecer também a eles e a meus pais. E é isso. Esse foi o meu TCC. Muito obrigado por escutar. Muito bem, Vitor. Eu perdi a capa do artigo 2. Depois você projeta lá para eu fazer o print, que eu quero guardar. Mas, assim, muito seguro de si. O Vitor fez a apresentação boa aí, dominando o conteúdo. Fazer a ideia que ele tinha, né, que era fazer essa reflexão, porque eu acho que é sempre importante a gente valorizar o que o aluno quer fazer do TCC. Como a minha área é mais saúde coletiva e a gente já fez trabalhos antes sobre saúde do homem, eu achei que seria muito interessante ajudar o Vitor nessa ideia que ele teve de fazer esse TCC. Professora Donizete também, a gente já escreveu artigo sobre isso antes da residência. E é isso, Vitor, parabéns, muito, muito bem apresentado, renasceu das cinzas, conseguiu alcançar o objetivo, agora é só aguardar a nota da residência.